programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre otoplastia, mas antes da gente continuar falando sobre o nosso assunto de hoje, nós ouviremos uma dica com o nosso querido consultor aqui do programa, Dr. Mário Caporal. Não é raro a gente observar em criança ou mesmo em adolescente essa maior incidência de processo infeccioso da garganta. Nós sabemos que a nível da garganta existem as amígdalas palatinas. São duas amígdalas, são dois órgãos linfóides que estão ali na cavidade oral e que pode ser sede de inflamação por bactéria, muitas vezes dando aquele mal-estar, dor na deglutição, placa de pus que pode ocorrer a nível das amígdalas e a pessoa não consegue muitas vezes engolir nem se alimentar. Isso é muito frequente também a gente observar nas crianças. A criança não tem condições de se alimentar porque apresentam as amígdalas inchadas, apresentam febre e muitas vezes requer um tratamento por parte do especialista, do médico, seja o pediatra, seja o clínico, ou seja o otorrino, instituir um tratamento adequado. E já que estamos falando em saúde, né, não podemos esquecer que a Ecoclínica tem atuado aqui na nossa região com diagnóstico por imagem há mais de 30 anos. Excelência em diagnóstico por imagem, em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x e densitometria óssea, a clínica atua há mais de 30 anos e está presente nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo Nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para ultrassom 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e ainda já saber características físicas. A Ecoclínica investindo na saúde para melhor atender os pacientes. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. Voltando então, nosso assunto de hoje é otoplastia, né? A cirurgia de correção da orelha, de orelhas que são proeminentes. E eu estou recebendo cirurgião plástico, o Dr. André Miranda Gomes. Doutor, em relação às cicatrizes, né? O doutor já comentou, né, que são bem tranquilas, mas em casos de pacientes que, por exemplo, fazem queloide, né? Como é que funciona nesse caso? E esse realmente talvez seja o problema mais chato que pode acontecer nessa cirurgia. O queloide é uma cicatrização anômala, independe da boa vontade tanto do médico quanto dos cuidados do paciente, é uma coisa que simplesmente ocorre e é uma coisa de difícil tratamento. Praticamente de 50% a 30% dos queloides tratados eles vão recidivar. Nossa. Então, realmente é um risco. O que a gente pode fazer é acompanhar de perto, né? E nos primeiros sinais de mudança, na alteração da cicatrização, a gente começar a atuar. É o que a gente pode fazer para tentar prevenir isso. Mas que tipo de atuação o cirurgião pode fazer no caso do queloide? O queloide, as cicatrizações anômalas, elas existem, a gente desde de simples massagens, de compressões, até corticoides tópicos, em últimos casos, corticoides injetáveis e até uso de radioterapia. Nossa! Tem também, eu estava lendo a respeito, porque cada vez que a gente vai conversar sobre algum assunto, a gente tem que estudar um pouquinho, né? Em relação à cicatriz hipertrófica, né? Que é parecida com queloide, mas é uma cicatrização que ela é diferente, é isso? Vamos dizer assim, ela seria também uma anomalia cicatricial, mas de um porte menor. Ela é muito mais fácil de manusear, ela tem muito mais condições de a gente tornar essa cicatriz bonita e boa de novo do que um queloide. O queloide, quando é um queloide verdadeiro mesmo, ele realmente é chato de tratar, ele não é muito simples não. Já a cicatriz hipertrófica seria uma condição mais tranquila, vamos dizer assim. E o paciente que ele tem queloide, doutor, uma dúvida, qualquer parte do corpo que ele operar vai fazer ou não? Isso é meio relativo? Teoricamente, ele pode acontecer em qualquer parte do corpo. Existem algumas regiões que a gente sabe que é mais
mais propícia ao aparecimento de queloide. Por exemplo, região do ombro, região da coxa, região pré-esternal, são regiões que a gente fica mais atento, vamos dizer assim, porque são regiões que têm uma incidência maior do surgimento de queloide. Mas na prática pode acontecer em qualquer lugar. Certo. Doutor, em relação ao tipo de anestesia, né? O doutor já comentou que é uma anestesia bem tranquila, que o paciente vai embora em seguida, né? Mas só para quem de repente ligou a TV agora, né? Como é que funciona a questão da anestesia? É sempre um tipo de anestesia ou tem determinados pacientes que têm que usar um outro tipo de anestesia? A grande maioria das vezes a gente realiza essa cirurgia sobre anestesia local. O desconforto vai ser a primeira picadinha, que é uma injeção normal, e depois é tranquilo. Agora, quando o paciente não aceita, ou é um paciente muito ansioso e muito nervoso, e aí é interessante que ele faça uma anestesia geral, né? Ou pelo menos uma sedação, para ele poder ficar mais calmo, mais tranquilo. Mas, repito, assim, acho que em torno de 90% dos casos a gente realiza sobre anestesia local pura mesmo. Certo. Em relação ao tempo de internação, né, que eu acho que todo mundo que vai fazer qualquer tipo de cirurgia se preocupa com isso, né? Vou precisar ficar internado, mas quanto tempo, né? Não precisa ficar internado. É uma cirurgia que a gente faz sobre regime ambulatorial. Se for anestesia local pura, ela acaba a cirurgia, ela pode sair andando e ir para sua casa, né? Se for uma sedação, uma anestesia geral, ela fica internada o período da recuperação anestésica, a partir do momento que ela está bem, está se sentindo bem, plenamente recuperada do ato anestésico, ela está liberada para ir para casa. Então não precisa pernoitar no hospital. É comum, doutor, acontecer algum tipo de dificuldade no pós, assim, no pós-imediato? O paciente acabou de fazer a cirurgia, é comum tipo ter vômito, sentir alguma coisa diferente ou não? Quando a anestesia local, esses problemas como vômito, náuseas, eles são muito incomuns, são muito raros. Né? A anestesia geral, aí o paciente pode ficar um pouquinho mais nauseado, um pouquinho mais de vômito. Eu diria que talvez o problema principal seria o desconforto, a dor nas primeiras 24 horas, que a grande maioria dos pacientes, eles reagem muito bem a analgésicos simples, né, tipo paracetamol, dipirona, com um anti-inflamatório. E existe algumas pessoas que elas são mais sensíveis à dor. Sim. E aí essas a gente tem que usar analgésicos mais fortes. Normalmente isso é durante as primeiras 24 horas, depois isso tende a diminuir muito. Certo. Doutor, em relação ao pós-operatório, né? A pessoa fez a cirurgia, vai para casa, em quanto tempo ela vai poder voltar às suas atividades? Bom, atividades que não exigem impacto, que não tenham um contato físico, 2, 3 dias, ela está apta a voltar. Agora, atividades que ela possa ter um contato físico maior, por exemplo, jogar futebol, uma coisa assim, é interessante que espere em torno de 45 dias. E o doutor já comentou, só para reforçar, né? O curativo, ele é um curativo de faixa, assim que faz a cirurgia, é isso? Ele vai sair nas primeiras 24 horas com curativo, é uma atadura compressiva, né? E depois de 24 horas a gente substitui essa atadura por uma faixa elástica. A orelha, ela é composta de cartilagem, e a cartilagem tem uma memória, ou seja, ela tem uma tendência natural a querer voltar para a posição original, tá? Então é interessante que durante uns 45 dias também se use essa faixa, não é para apertar, não é para machucar, é simplesmente para deixar a orelha relaxada na posição que a gente deixou, para cicatrizar naquela posição durante 1 mês e meio. Certo. O programa Estação Saúde vai para mais um intervalo, mas a gente já volta falando mais sobre a otoplastia. Não saia daí.